Garou, tribo, senhores das sombras. Ao mesmo tempo em que são criaturas de domínio e controle, os lobos e os lobisomens também se caracterizam pela servidão e pela obediência. Com toda certeza, nenhuma tribo Garou exemplifica melhor essa máxima que os senhores das sombras. Esta tribo de lobisomens grandes e escuros é conhecida pelo valor e pela sagacidade de seus membros, bem como por sua arrogância e ambição. Os senhores das sombras tornaram-se proeminentes nos Balcãs, onde eram poderosos senhores da guerra. Contudo, desde então esta tribo tem viajado pelo mundo, estabelecendo domínios por toda parte. O grande responsável por isso certamente foi o desejo infindável que a tribo sente por poder. Os senhores das sombras vivem e morrem em nome de uma determinada crença, a qual raramente comentam com os outros Garou. Essa crença é simples. Os lobisomens se encontram no topo da pirâmide evolucionária das formas de vidas terrestres. Os senhores das sombras são supremos entre os lobisomens e, portanto, têm a responsabilidade de governar o restante das criaturas de Gaia, para o bem delas, claro. Para um senhor da sombra, a hierarquia é tudo. A única medida de valor é a liderança, e ela deve ser alcançada a qualquer custo. Por essa razão, os senhores lutam incessantemente para dominar os humanos, os lobos e os lobisomens. Os senhores das sombras odeiam os presas de prata, a quem consideram fracos e decrépitos. Não há nada que gostariam mais do que usurpar dos presas de prata a liderança dos lobisomens. Os senhores das sombras talvez componham a mais poderosa de todas as tribos. A combinação de uma unidade tribal forte, com indivíduos forjados nas chamas de uma competição incessante, gerou uma máquina de guerra verdadeiramente formidável. Recentemente a rivalidade duradoura com os presas de prata tem sido mais ostensiva. Vivemos tempos difíceis, argumentam os senhores. Embora a tão aclamada sabedoria dos presas de prata possa ser apropriada em dias tranquilos e pacíficos, os dias de desespero exigem medidas e líderes novos. Os senhores das sombras são orgulhosos, nobres, dignos e altivos. Sua astúcia é famosa, assim como sua falta de piedade. Eles são combatentes habilidosos e honrados, pelo menos, dizem as más línguas, enquanto os outros estiverem olhando, e respeitam aqueles seres que provarem que são aptos a viver. Entretanto, não nutrem simpatia nem tolerância pelos fracos. Os senhores das sombras talvez sejam os Garou que os agentes da Virn mais procuram seduzir, pois, enquanto ascendem meteoricamente ao poder mundial, podem acabar levando um bom tombo, totem da tribo. Avô trovão físico. Os senhores das sombras podem provir de qualquer rebanho humano, porque cruzam com as pessoas melhores e mais brilhantes de todos os povos. São muito fortes e mantêm uma postura que impõe respeito. Na forma lupina são grandes, atarracados e carrancudos, parecendo muito com enormes pitbulls. Território. Os senhores das sombras preferem lugares nos quais a beleza e a ameaça se combinem. Contudo, em sua busca por poder, muitos senhores das sombras já migraram para as cidades. Protetorado. Os senhores das sombras protegem poucas pessoas, porque acreditam que qualquer um que precise de proteção é um fraco, devendo ser destruído pelo bem da espécie. Vez por outra, a atenção dos senhores das sombras poderá se voltar para um homem de negócios particularmente brilhante e impiedoso, um líder do crime organizado ou um militar. Esse tipo de pessoa poderá ser ajudado ocasionalmente. Citação. Com todo respeito, discordo de você, minha irmã Garra Vermelha. Vamos conversar longe dos outros, certo? Eu acho que os humanos não devem ser exterminados.
Eles devem ser treinados para que aprendam qual é o seu lugar, prostrados diante de nós, com nossas garras em suas gargantas. A grande mãe disse que os animais foram feitos para servir os humanos, e os garou foram feitos para servir o seno, quero dizer, para servir Gaia. Mas vamos falar sobre isso mais tarde, porque as paredes têm ouvidos.